Deixa eu ver aqui se já está ao Deixa eu vivo. botar aqui também no meu. E olha, estamos ao vivo. Aham. Eu vou compartilhar lá no grupo. Estou compartilhando aqui também. Em forma de sala de vídeo. Oi, pessoal. Pronto. Perfeito. Iniciar aqui a sala de vídeo. Então, o pessoal já está curtindo lá. Deixa eu fechar aqui, senão vai dar retorno. Eu desliguei aqui Então, também. vou deixar vocês com o Pedro Cabral, que vai falar sobre as joias planetárias. Então, vou me desconectar aqui, Pedro, tá bom? Sucesso, que o senhor Ganapati te ilumine para que o seu discurso seja claro e límpido e as pessoas possam te entender. Vou sair, tá bom? Tchau, cara. Obrigado. E aí, gente, vocês estão animados para falar sobre joias? Primeiro, eu queria agradecer a Karen, agradecer a todos os gurus, né, todos os professores que permitiram, né, que esse conhecimento chegasse a mim. Né? Sem eles, eu não ia estar aqui. Queria agradecer também todos os astrólogos que passaram aqui no Brasil, que foram importantes para a história aqui da astrologia, né, no nosso país. Né? Muita gente muito bacana, né, que causou, né, na sua época. O pessoal que está aqui agora, né, os meus colegas que falaram esses dias, também muito importante. Queria agradecer a Karen, né, por ter aberto esse espaço. Vou reforçar o que ela disse outro dia. Acredito que, né, é uma oportunidade única, né, quando todos nós astrólogos estamos juntos, né, caminhando numa mesma direção. Acho que a gente consegue amplificar a música, né, que todos estão cantando aqui agora. Né? A gente consegue chegar em novos ouvidos. Eu acho que todo mundo tem a ganhar, né? A gente trocar ideias, trocar feedbacks, observações, né? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Pedro, eu sou formado em comunicação, estudo astrologia há 10, 11 anos, já fui colega da Karen, já fui colega de alguns outros astrólogos, né, conhecidos. Eu queria deixar claro para vocês que eu não me sinto como uma autoridade, portanto, não levem tudo que eu falar aqui como regra, como lei. Né? Eu quero que vocês entendam que é uma provocação, né, para vocês irem mais fundo na astrologia, estudem essa linha, né? Quando a gente fala de joias e medidas de retificação astrológica. E deixa eu falar mais. Gente, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo em 30 minutos, eu acho que vou estender um pouquinho, tá? Quando eu fui convidado, a Karen pediu para escolher um assunto, eu decidi falar sobre joias, porque foi o primeiro assunto que eu aprendi sobre astrologia, foi o meu primeiro livro de astrologia, né? Foi dado de presente para mim, junto de um Gita. Né? Então, para mim, tem meio que um simbolismo em volta das joias. Eu não sei com quem eu estou falando, eu posso estar falando com astrólogos já profissionais, com o pessoal que começou a estudar agora, pessoal que tem curiosidade, né, pessoal que é autodidata. Portanto, eu escolhi, né, falar de joias e astrologia, né, principalmente nos aspectos filosóficos e metafísicos, tá bom? Eu vou falar sobre as lilas, sobre um pouco da espiritualidade, né, que envolve o uso de joias como medida de retificação de um mapa, né, problemas de um mapa. Como eu vou fazer essa conversa, tá? Eu vou falar um pouco sobre os problemas que a gente tem dentro da nossa comunidade, né, de astrólogos védicos. Eu vou falar um pouco sobre o uso tradicional de joias, né, um pouco sobre o referencial teórico, né, os livros que falam sobre joias, principalmente. Vou falar um pouco sobre o uso de medidas, né, de remédios védicos, a lógica que está por trás deles, né, um pouco da história, né, das lendas das criações de joias, né, de como as joias apareceram nesse plano. E depois eu vou tentar aglutinar tudo
né, para ver se vocês entenderam, né, na metodologia de escolha de joias, tá bom? Espero que vocês gostem, que acenda a paixão sobre esse assunto, né? E, né, deixa eu botar aqui para vocês a minha apresentação, né? Ok. Ok, gente. Vamos lá. Eu não vou mentir para vocês. Esse assunto é bastante polêmico. A gente tem diversas vozes e muita confusão, né? Vamos lá. 70%, 80% das pessoas no mundo acreditam que a astrologia é uma pseudociência, tá? Então, a gente já começou com o pé esquerdo, assim, muito, né? Acompanhado disso, quando a gente pega joias e astrologia, que é um mercado que movimenta milhões de dólares no mundo inteiro, né? O sinal de alerta em muita gente começa a apitar, né, de perigo, né? Então, a gente vai ter, de um lado, pessoas que amam joias e tem gente que tem pavor de joias, né, dentro da astrologia. Eu vou mostrar para vocês, antes de tudo, né, algumas polêmicas que vocês vão encontrar nos fóruns de astrologia, né, na nossa comunidade, né? Acredito que a gente vendo esses problemas, né, vendo esses conflitos, né, seja uma maneira da gente explorar esse assunto, né, e trazer mais entendimento, né, fortalecendo a nossa o fundamento, né, os fundamentos que levam à escolha de joias como medidas de retificação do mapa, tá? Vou começar a apresentação. A primeira coisa que a gente vai observar quando a gente entra nos fóruns de astrologia é a questão sobre remédios astrológicos, se eles funcionam ou não. Eu não sei se vocês já viram o canal. E eles vão falar, poxa, gente, eu estudei 5 anos para aprender, né? E que não aceitam, né, inovações, né? Então, a gente não aceita planetas após Saturno, né? A gente tem brigas entre escolas a respeito de ares específicos no céu, né? A gente vai ter, então, escolas funcionalistas que você, né? E quando a gente fala de joias, né, a gente vai ter esse embate de ideias também, tá? Então, muitas vezes vocês vão encontrar em fóruns, em conversas entre astrólogos, o seguinte, né? Que os textos clássicos, eles não prescrevem joias claramente, né? Outra polêmica que a gente vai encontrar, né? Eu estou botando fogo no parquinho para vocês, mas espero que a gente resolva isso, ou pelo menos faça com que vocês pensem a respeito, né? Muitos astrólogos, né? Astrólogos muito elevados, né? Gente que escreveu livro, né? Muita gente importante até, né? Evita prescrever joias. O que será isso? Será que eles não confiam, né, nesse tipo de remédio védico? Com o passar, até o final da nossa conversa, eu vou querer explorar algumas pontos, né? E eu peço, né, que vocês escrevam, né, se tiverem oportunidade, ou pelo menos opinem a respeito. Eu vou estar seguindo aqui no meu celular, né, um chat, né, da live. Espero que vocês podem falar aqui, eu vou estar olhando, tá bom? As suas perguntas. E eu quero que vocês falem, né, o que vocês acham a respeito disso, né? Eu acho muito importante, né? Vamos começar então falando sobre joias, tá? O ser humano, né? Vamos lá para trás, né? Lá para os primórdios. Né? O ser humano ele sempre foi um bicho que pensou, né, a respeito de questões filosóficas. Quem ele era, né? Por que ele estava aqui, né? Se existia, para onde ele vai, né? E né, ele começou a tentar encontrar essas respostas, primeiro na religião, depois em outros ramos de ciência, né? E desde o início também a gente tem, né, a preocupação, né, de, junto com a religião, né, da experiência mística, né, maneiras de você levar a experiência mística com a pessoa, né? Quando ela sai do templo, ela precisa levar, né, a deidade consigo, né? Quando os primeiros caçadores iam para a floresta, né, faziam suas caças, eles sempre voltavam com um tipo de adorno, né, para representar aquele momento. Então, desde o início, a gente vai ter uso de talismãs na Grécia, no Egito, na Idade Média,
A gente tem muita coisa da astrologia ocidental que é baseada, né, em estudos árabes, né? Tem um livro muito interessante da astrologia ocidental chamado Picatrix. Não sei se vocês têm astrólogos ocidentais aqui, mas esse é o livro base para a criação de talismãs e afins da astrologia ocidental. Na Índia não vai ser diferente, tá? Megástenes é o nome de um grego que teve na Índia depois da chegada de Alexandre, 28 anos depois. Ele faz uma descrição super legal que eu quero dividir com vocês sobre o povo indiano, né? Ele nota que, primeiro, o povo indiano ele não gosta de beber, né, bebidas alcoólicas. Então, imagina, um grego que chegou, né, fez a viagem toda da Grécia até a Índia. Tudo que ele queria era parar para tomar uma no barzinho. Ele não encontrou isso lá na Índia. Os indianos não roubavam, né? Ele deixou isso no texto lá. Os caras não roubam. Fiz a viagem toda, estou chocado com isso, né? E outra coisa que ele deixou, que acho que é muito interessante, é que ele relatou que o povo que vivia depois do Rio Hindu era um povo que era muito simples, era um povo frugal. No entanto, era um povo que tinha um apreço muito grande por joias, né? Então, né, eles tinham rotas comerciais de gemas, né? Naquele momento já na antiguidade, 300 anos antes de Cristo, né? Os gregos já percebiam que ali tinha traços culturais de uso de joias. Hoje em dia, não é diferente. A Índia, se não me falha a memória, eu acho que é o maior ou segundo maior importador de ouro, né, no mundo. E o mercado interno dele de joias é impressionante, é um dos maiores do mundo também, né? Então, a gente encontra hoje na Índia diversas maneiras de observar o uso de talismãs, né, que permaneceram desde a antiguidade. Eu separei aqui alguns para vocês, né, diversos tipos, tudo bem? Eu vou falar rapidinho de cada um, né? E vou mostrando para vocês. O primeiro que eu separei é o Yantra, né? O Yantra é muito legal a partir de 2 pontos, né, que você pode observar, né? Ele é legal ele é utilizado, né? Primeiro deixa eu falar a utilidade do Yantra, né? Ele é utilizado por yogis e praticantes de meditação para focar a mente, né, e atingir certos estados de consciência, né, diferentes, né? É muito legal porque para um monge, né, que vai entrar no retiro, que vai para a caverna, né, é muito difícil levar uma imagem de uma deidade, né? Imagina levar na floresta além das coisas que ele precisa básicas, né, vai levar uma deidade, né, uma imagem, né, para entrar numa caverna, fica lá, ele pode ser roubado, a imagem pode quebrar, né? Então é muito fácil, né, para um monge fazer um yantra, uma imagem gráfica para ele fazer todos os tipos de cerimônia. Outra coisa interessante deixa eu ver aqui, bem, basicamente é isso. Tudo bem? Não, outra coisa interessante, a pessoa que usa o yantra, ela não fica refém do artista, tá bom? Hoje em dia, a gente quando compra uma imagem, por exemplo, de Ganesha, a gente é refém dos chineses, tá? E os chineses não estão muito interessados com a descrição perfeita de Ganesha, segundo, né, as escrituras, né? Você vai encontrar muitas imagens com 2 presas, né, de marfim, né? Quando a gente sabe que Ganesha só utilizava uma deles ele quebrou para escrever os Vedas, né? Então, o Yantra ele protege o usuário, né, desse tipo de devaneio, né, artístico, né? Então, ele é muito utilizado por isso, tá? Eu separei aqui um outro tipo de yantra. Esse yantra aqui é utilizado em meditação. Ele é um yantra do Panchatattva, né, dos 5 elementos. Esse aqui é um yantra que representa Prithvi, né, o elemento da terra. Esse yantra ele é utilizado também no design de joias, tá bom? Né? Pode ser usado também na meditação, com a repetição de um Bija Mantra, né? E em joias também, pelo formato quadrado, dá para você colocar a joia aqui no centro. O outro que eu separei, né, também é um de Panchatattva, esse daqui é para Jala, né, para você aumentar o elemento água do seu corpo. O elemento água, né, ele é o combustível de Vênus e a Lua. Esse yantra ele é utilizado para quando você precisa recuperar fisicamente de algum acidente, se machucou, né? Então
meditar, né, nessa forma, né, que é um semicírculo com uma lótus de 8 pétalas, né, você vai estar trazendo um pouco dessa energia de Jala, né? É muito importante, né, nesse momento de quarentena, que o pessoal, né, não pode ir para o hospital e afins, né, está se recuperando de alguma coisa, né? O Bidya Mantra desse yantra é Vang, tá? Vang. Dá para ser utilizado também em joias. Bem, outro que eu separei aqui que eu acho bacana de compartilhar com vocês é esse yantra numérico, né? Que esse aqui, no caso, ele é encontrado num templo, tá? Então, esses yantras podem ser utilizados de formas diferentes, tá? Não necessariamente numa placa de metal, né? Esse aqui é um quadrado numérico. Eu tinha um professor de matemática que se amarrava. Ele me ensinou na escola. Eu não dei valor, né? Hoje em dia estou eu aqui correndo atrás. Esse aqui já é um caso que eu trouxe para compartilhar com vocês. É um yantra que um astrólogo fez lá na Índia, né, no intuito de emular uma yoga, tá? Um Lakshmi Yoga no mapa do cliente, né? Ele tentou juntar aqui a Lua e Marte, né, num talismã. Então tá ali a pérola, né, e um coral vermelho, né, de estimular essa energia no mapa do cliente. Ok, separei aqui também uma Rudraksha. Rudraksha, como acho que muitos de vocês conhecem, são as lágrimas do Senhor Rudra, né, uma das formas de Shiva, né? Ela é muito importante para casas específicas do mapa, né? E bacana também de deixar sobre aviso para vocês é que vocês têm que ter muito cuidado com fornecedores de Rudraksha, tá bom, gente? Tem muita coisa que é vendida no Ocidente que, na real, são imitações de Rudraksha. Outra coisa que eu separei aqui é um colar de Tulsi com Kavak. Kavak, ele é um talismã, geralmente usado por pessoal que recebe iniciação de mantra. Ele faz parte de uma cerimônia, né, para você ativar o poder de mantra, né? Geralmente os mantras, né, nessa yoga que a gente vive, ele vai estar tendo só tipo 10% do potencial, né? Existem cerimônias para você energizar um mantra, né? E um dos últimos passos para você fazer esse tipo de energização é você guardar esse mantra dentro de um compartimento secreto, tá? Muitos devotos utilizam Kavak para colocar o Gayatri Mantra, né, que eles recebem. Tradicionalmente, a gente não coloca nenhum tipo de informação a respeito do mantra, tá? É meio que um segredo. Separei aqui também outra joia que é muito comum, que é o anel Navaratna, né? A gente vai ter aqui as 9 joias, né, principais dos planetas, né? As escrituras falam que quem utiliza esse anel, ele se protege de Rakshas, né, aqueles demônios que são materialistas, e ele tem Lakshmi do lado, né? Ele vai estar protegido com fortuna e sorte. Aqui embaixo, a gente vai ter um Kanti, Tulasi Kanti. Ela não precisa de joia, tá? Isso aqui é um colar de Tulasi, de uma planta, a planta mais querida por Krishna. A literatura fala que quem usa isso aqui, ele vai se proteger da influência de obsessores, né? De espíritos, né? Que estão ali, sei lá, querendo sugar a sua energia. Então, é um talismã de proteção. Né? O número de voltas está ligado à iniciação da pessoa. Tá? Então, tem um número de voltas, ele vai definir o tipo de mantra que você tem, o tipo de conduta, né, que você tomou dentro dos Vaishnavas. Tá? Separei aqui por último, né, essa foto aqui do príncipe Ramachandra, né, só para mostrar para vocês que nem sempre, né, como eu falei antes, né, a gente precisa de joias, né, ou números, né, ou formatos, né, gráficos, né. Um talismã, ele pode ser feito também com som, com nome, tá? O arco do príncipe Rama, ele é um arco mágico, tá? E reza a lenda que o que confere a energia mágica do arco foi o nome que foi escolhido para ele, tá? Depois vocês dão uma olhada na internet, qual é o nome do arco e como vocês acham que isso é escolhido. Tá?
uma dica é a partir do nakshatra, tá bom? Quando você escolhe os nomes. Muito bem, Pedro. A gente tem todos esses tipos de talismã, mas você não me respondeu aonde é que está isso dentro das escrituras. Pois bem, gente, eu separei aqui alguns livros que são super importantes para vocês terem na sua biblioteca de astrologia, tá? O Parashara Shastra, né, ele vai falar sobre joias no terceiro capítulo, né, quando ele faz as características dos planetas, ele faz a associação dos planetas com algumas joias, né? O Brihat Samhita, ele vai um pouquinho além, né, ele é um texto auxiliar, né, gente, anyway, ele é feito, né, muitos anos depois, é um texto medieval, mas ele vai falar sobre essas relações dos planetas e joias, e ele vai dar dicas, né, a respeito de uso de joias. Por exemplo, quando você tem uma joia boa, um diamante bom, você vai estar se protegendo disso e ganhando tal coisa. Se você tem um diamante de má qualidade, isso vai acontecer na sua vida, né? Então, ele faz um monte fala algumas regras, né, a respeito do uso de joias. Né? Esse livro é super importante, pessoal que estuda astrologia, tem em casa. Né? Ele é um estudo que vai um pouco além da astrologia, ele vai falar de diversas outras coisas. Né? Entre elas, ele vai falar sobre eclipses, tá? A gente vai ter um eclipse agora. Quem quiser dar uma olhada, é super bacana. Separei aqui, fala de Pica. Também ele vai ter associação de planetas e joias, tá? A gente vai ter o Jataka Parijata também, a mesma coisa. A gente vai ter Garuda Purana. Garuda Purana é um texto muito importante dentro da corrente Vaishnava, tá? É um dos textos principais, né? E ele vai ter a associação de planetas e joias também, e ele vai dar a origem das joias, né? A história da origem das joias. Portanto, esse aqui de todos é muito importante vocês terem. Verdade. A gente vai ter o Agni Purana, também fazendo associação de joias, né? E planetas. A gente vai ter o Devi Bhagavad Purana, mesma coisa. A gente vai ter o Sharada Tilaka Tantra, ele vai falar sobre o anel de Navaratri, tá? Ele vai falar como usar, né, as cerimônias que devem ser feitas. E a gente vai falar um pouquinho também o Rig Veda. O Rig Veda, ele vai ser é um dos textos, né, principais, né? Era esperado que os brahmanes na antiguidade soubessem esse texto de cor e salteado. Ele vai ter uma série de encantamentos, né, de cerimônias, né, que o brahmane tinha que saber para poder ajudar a comunidade que ele vivia. O Rig Veda, ele vai ter a associação dos planetas e joias, né? E ele vai ser o primeiro livro que vai dar um pouco ele vai dar dicas assim, olha, a joia funciona porque a luz do sol atravessa a joia e atinge a pele do usuário. Né? Vai dar dicas, né, a respeito disso, né? Que é muito importante hoje, quando a gente vai fazer a joia, deixar aquele espaço entre a gema e o dedo, né, para a gente ter o contato e deixar a luz passar. Tá? Então, é o Rig Veda que você vai encontrar informação a partir disso. Além de todos os outros rituais. Né? Então, a gente tem aqui um pouco de referências biográficas para vocês estudarem depois, tá bom? Pedro, mas você não respondeu, cara. Cadê o Sloka falando, né, que para você remediar um Saturno, se você remediar planeta X, né, você tem que usar um diamante no dedo X, na mão Y. Né? Então, para responder isso, eu convido vocês a fazer um exercício a respeito do Parashara. Né? Quem era o Parashara? Né? O que ele significa? Parashara, ele vai dar ações de remédios védicos, né? No capítulo bem no final, né? Ele vai dar duas coisas que são importantes para ele. Né? Ele vai dar a noção de tempo, né? Como o Guilherme falou ontem, né? Sempre importante ter o tempo. E ele vai dar, na maioria das vezes, né, remédios de origem sátrica. Né? Ele está estimulando o bhakti, né? Mas o uso de cerimônias para a resolução de problemas planetários, tá?
quem era Parashara, né, gente? Tem 3 pontos que a gente precisa entender para a gente entender o pensamento, né, por trás das ações de remediação astrológica, né? Parashara, primeiro, ele era um Maharishi, né? Ele é um ser com poderes maravilhosos, segundo a literatura védica, né? Ele tinha o poder de ver o passado, o presente e o futuro. Provavelmente ele vai estar aqui, ele já viu que a gente ia conversar sobre isso. Ele era um sábio do mais alto gabarito, né? Então é como a gente estivesse falando com um pós-doc, né, nos assuntos védicos, né? O segundo ponto que é interessante a gente notar também é que ele não está falando para qualquer um, né? Ele está falando para alguém da linhagem dele, né? Para um outro Brahmane. Era esperado que esse Brahmane ele tivesse retidão moral, né? Ele tivesse autocontrole, ele soubesse todos aqueles rituais que estão no Rigveda, né? Ele tivesse conhecimento sobre gramática, sânscrito, né? E tivesse a mente afiada, matemática, né? Então, ele está falando para pessoas muito especiais, né? Ele não vai falar qualquer coisa, né, para uma pessoa um pós-doutorado, né? O pós-doutorado não vai falar qualquer coisa para um cara do mestrado, né? Ele tem que manter, né, o nível da conversa. E muitas vezes no texto você repara isso, né? Às vezes ele faz uma associação de uma palavra que está em sânscrito, ele muda numa frase, mas na verdade aquela palavra está linkada a outro capítulo, né? Então a gente espera, né, durante o texto inteiro, né, ele testa a pessoa que está lendo o Parashara Shastra, né? Outra coisa que eu acho muito importante da gente refletir a respeito é Veda Vyasa, né? Parashara, ele é o pai do Veda Vyasa. Veda Vyasa é um dos grandes santos, né, dentro da mitologia védica, porque ele foi o cara que materializou todos os Vedas, né? O que eu estou falando isso? Isso quer dizer que Veda Vyasa, que é tido como um avatar de Vishnu, né? Ele tem parte, né, Vishnu se expande parcialmente, né, em Veda Vyasa, né? Que esse Veda Vyasa está escondido na quinta casa de Parashara, né? Então, todos os yantras, todos os mantras secretos, todas as medidas remediais, né, que Parashara ele fala, ele tem a pureza de Veda Vyasa, né? Então, é óbvio que todas as medidas corretivas que Parashara utiliza no Parashara Shastra, ele vai ter a pureza de Veda Vyasa, tá? Então, com esses 3 pontos, né, a gente começa a entender um pouco sobre a preferência que Parashara tem por medidas corretivas sátvicas, tá? Mas aí, gente, com certeza tem gente de terapia, de yoga, que está assistindo essa live nesse momento, está se perguntando, Pedro, o que você está falando? O que são medidas remediais, né, astrológicas? Então, quando a gente faz um mapa astral, né, a gente está olhando a posição dos planetas dentro do mapa, né? Tudo aquilo se refere a uma bagagem de coisas, de ações, de acontecimentos que aconteceram em outras vidas que você está experienciando agora. Então, a leitura de mapa astral é entender como esses karmas vão se desdobrar. A ideia principal da astrologia védica é que você consegue, tendo conhecimento de que é uma ciência espiritual, né, você consegue queimar esses karmas, né, tanto pelas experiências que a gente passa durante a nossa vida, como utilizando cerimônias, né, e outros tipos de remédio. Então, basicamente, são essas coisas que a gente está falando. A gente precisa falar também, entender o que é o karma, né? Existem vários tipos de karma. O que a gente pode ver dentro de um mapa é a intensidade de um karma, né? Por isso, gente, que a gente pode entender que certas medidas corretivas vão funcionar para a pessoa, né? Pessoa X, né? Vai funcionar para o seu vizinho, e você vai tentar fazer a mesma coisa para você e você não vai ter o mesmo efeito, né? A gente vai ver o mapa, algumas configurações que vão representar, né, como o poder, né, a intensidade de como esse karma ele vai se apresentar na vida da pessoa. Então, a gente pode ver esse karma como Drida, Drida, Adrida e Adrida, né? Gautama Buda ele faz uma analogia super bacana, né? O Drida seria o karma escrito em pedra, são as coisas que você não consegue fugir, né? Tem várias técnicas para perceber isso,
né? Mas geralmente, por exemplo, quando tem 3 fatores, 4, 5 fatores no mapa, né? Aquilo ali vai acontecer. É difícil corrigir isso, não tem, tipo assim, você vai ter que passar por essa experiência, né? Drida a drida são coisas que são mutáveis, né? Então sempre vai envolver medidas que você vai ter muito trabalho interior, né? Perseverança, né? E sempre a misericórdia das deidades, né? A misericórdia de Krishna. E por fim a gente vai ter a drida, né? O karma drida, que é aquilo que a gente consegue trabalhar ao longo da vida, né? Tendo conhecimento disso, a gente consegue, olha, né, entender um pouco de como os remédios védicos podem ajudar a gente, né, a atravessar esse oceano de sofrimento, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente conseguiu entender até agora, né? Os remédios astrológicos, né, têm o objetivo de equilibrar, queimar karmas, né? Então, o astrólogo, ele sempre tem que dar prioridade a remédios que estão ligados à natureza sátrica, né? Que só essa energia vai poder, né, quebrar o bloqueio, né, que a gente trouxe de outras vidas, né, essa bagagem que a gente está carregando, né? Remédios de natureza rajásica, né, eles têm efeito temporário, né, e tamásicos têm efeito mais breve ainda, com o preço de você absorver mais karmas durante essa vida. O que a gente quer, velho, é diminuir esse tempo de pena que a gente está sofrendo nesse plano, né? Então, a gente é imperativo que a gente comece a observar a nossa vida como um trajeto espiritual, né? E a astrologia, um dos preceitos, né, da astrologia é ver como uma ferramenta para a gente abrir os nossos olhos para o mundo espiritual, tá? Então, o que mais que a gente pode falar? Olha, o astrólogo que prescreve conselhos ou remédios sádicos, ele acumula boas ações. Então, olha, vocês como astrólogos que estão aqui observando o que eu estou falando, lembre-se sempre disso. Né? É importante você levar o seu cliente, né, a pessoa que veio até você, tornar ela uma pessoa melhor do que ela chegou até você, tá? Os astrólogos que fazem o contrário, né, estimulam ações satamásicas, né, eles acabam acumulando karma e sendo punidos por Shri Rudra, né? Pedro, tá, mas como a gente consegue ver isso, né, no dia a dia, né? Cara, eu vou dar um exemplo bem tosco, né? Mas é quando você, sei lá, termina um relacionamento e você quer o seu ex de volta, né? Aquilo ali, essa sensação, né, de vontade, essa vontade é uma vontade tamásica, né? Quando você faz um remédio para tentar trazer a pessoa de volta, é uma energia tamásica, né? É um bloqueio, né? Quando você abre espaço e faz um remédio para, cara, eu preciso arrumar uma namorada nova, né? E você faz um remédio para se tornar mais atraente. Isso é um remédio que seria considerado rajásico, né? E quando você faz um remédio para amar a si mesmo, é um remédio de natureza sátrica. Assim, esse é o exemplo mais tosco que eu posso imaginar agora no momento, mas é mais ou menos isso, né? Então, o astrólogo ele tem que perceber isso e ajudar a pessoa a encontrar a paz da natureza sátrica. Gente, o pessoal que chegou agora não sabe nada de astrologia, né? Que porra é essa de sátrico, rajásico e tamásico, né? Vamos lá. Eu estou falando da natureza, os gunas, né? Da natureza das nossas ações e natureza da matéria, né? Isso segue um projeto, né? Por exemplo, né? Os terapeutas que estão aqui vão me ajudar também a respeito, tá? Quando a gente sofre, está mal, quando está doente, né? Isso representa que a gente está no modo de, por exemplo, você se machucou, né? O tecido, né, do seu corpo, ele está morrendo, né? Está no modo tamásico, né? A primeira coisa que um terapeuta faz é tentar fazer com que o corpo reaja, né? Ele entre no modo de reação, né? Para depois o próprio corpo poder se curar, né? Essa é mais ou menos a trajetória terapêutica, né, desses gunas, né? O papel do astrólogo é receber uma pessoa que está no estado de ignorância, né? Mostrar para ela o caminho até a sensação de sattva, né? De plenitude, de bhakti, né? Uma coisa que é importante a gente deixar claro é que não existe atalho, tá bom, gente? Você não consegue fazer uma pessoa sair do estado tamásico, de ignorância, para o estado sátrico,
né? Então, ela vai ter uma grande dificuldade. 34, gente, já deu, mas eu vou vou tentar acelerar aqui, tá? É importante, então, quando a pessoa sai do tamásico e acredita que está no estado sátrico, né, ela vai estar num estado de ilusório, né? Ele não vai estar. É muito fácil se iludir, né? É muito fácil você achar que você iluminou, né? É importante que você passe pelo processo, né, de rajasa para sátrico. Aonde está o problema? O problema é que a gente não vive como vivia, né, os sábios na antiguidade, né? A gente está vivendo uma sociedade tamásica, né, no máximo rajásica, tá? Né? Então, quando você receber um cliente, com certeza ele vai estar no modo de ignorância, né? É importante que o astrólogo faça o seu papel, mostre as previsões, né? Olha, vai acontecer isso na sua vida, né? E que ele dê opções, né? Primeiro, dê opções rajásicas. Olha, para você ter sucesso durante esse período, no próximo período que você entrar, né, no próximo Dasha, é bom que você faça tal coisa. Quando o cliente tem sucesso, né, quando ele consegue ter palpável, ver a coisa palpável, ele vai voltar, né, ele vai entender o poder que está escondido, né, dentro da cultura védica. E aí ele vai estar preparado para tentar coisas que têm natureza sátrica, né, seva, né, e outras coisas. A maioria das pessoas ela vai agir assim, né? Gente, vocês como astrólogos já tiveram clientes que vieram, vocês falaram, né, uma semana depois eles estavam cometendo os mesmos erros, né? Por mais que a gente falhe, né? Então é importante fazer essa trajetória com ele, tá bom? Essa é mais ou menos a visão terapêutica, tá? Vamos falar um pouquinho de joias, tá? Antes que o nosso tempo acabe. Não tem como a gente falar de joias se a gente não falar da origem, a lenda da origem. Essa daqui é a história de ambição, uma guerra entre reinos, né? É uma guerra por um trono, gente, por um trono. E a história de um anão extremamente astuto. Quem chegou agora vai achar que a gente está falando sobre Game of Thrones, mas não. A gente está falando da história do Sr. Vamana, é um dos grandes avatares de Krishna. A história, como o tempo está curto, eu vou acelerar aqui o processo, né? Esse cara que está aqui embaixo, ele é Bali Maharaj, né? Ele é o neto de Pralada, tá? Ele faz parte de uma raça que é a raça de inimigos dos Devas, né? Os Asuras, né? E ele conseguiu expulsar os Devas do plano celestial e roubar o trono de Indra, né? E ele expulsa todos os deuses do plano celestial, né? Os deuses ficam desesperados, rola um desequilíbrio entre as forças do universo e Krishna tem que vir, né, ajudar de alguma forma. A história é super bacana, eu aconselho vocês a entrarem na internet depois e darem uma olhada nisso. Mas o que é importante ressaltar é o uso dessa imagem, tá? O senhor Vamana, ele dá um passo, né, e ele coloca os pés sobre a cabeça de Bali Maharaja, né? E o corpo de Bali Maharaja, quando ele morre, ele se torna todas as joias que a gente tem conhecimento nesse plano, pelo menos as joias principais. O pessoal do Ayurveda, né, vai encontrar muita informação nessa lila, né, porque as joias que o pessoal no Ayurveda são utilizadas para fazer óxidos, pastas de joias, né, tem como referência as partes do corpo que Bali Maharaja se tornou, né, quando morreu. Uma das coisas simbólicas que é muito bacana para quem estuda isso, estuda joias, é entender o simbolismo de colocar o pé sobre a cabeça de Bali Maharaja, tá? Não sei se vocês sabem, mas a opulência mística de Krishna, ele está nos pés, né? Por isso que Lakshmi, ela massageia os pés também, né, de Vishnu. Quando você encontra um sadhu ou um grande guru, né, é muito comum que os devotos se prostrem nos pés do guru, tá? Então, e às vezes quando você está lendo livros também, né, quando tem a introdução, muitas vezes vocês encontram no prosto diante dos pés de lótus do meu guru, né? Tudo isso tem um motivo, né? Outra tradição que a gente encontra também é quando encontra um guru, né, você encostar no pé do guru e colocar na cabeça, né? Tudo isso é emulando essa lila, né, entre outras, né?
Mas o importante saber aqui é que Bali Maharaj se torna joia depois que o Senhor Vishnu coloca os pés sobre ele. Tá? Se lembrem disso. Né? Uma coisa que isso também, né, acaba, né, refletindo no uso cerimonial de joias é que é muito importante quando você faz uma joia, né, de você colocar, né, oferecer a joia para a deidade, colocar os pés da deidade, tá bom? Vamos lá. Na classificação das joias segundo a literatura védica, né, tem 3 tipos de classificação, tá? O tempo está correndo, eu vou dar uma pulada. Mas o importante aqui é vocês entenderem que na nossa realidade, em Triloka, né, existem 84 joias gemas que são as principais. Né? Elas vão ser divididas em Maharatna e Uparatna. A Maharatna quer dizer as joias que são as mais importantes. Né? E Uparatna, as joias substitutas. Tá bom? Aqui tem a foto do Senhor Vishnu com a sua joia. Né? Essa joia ela nasce de forma diferente. Tá? Ela aparece quando o oceano primordial é batido. E aí, nos textos todos, a gente vai ter classificações diferentes de joias. Tá? Né? A gente vai ter textos que vão chamar de Pancharatna, Saptaratna e Navaratna. Né? São 3 classificações diferentes de joia. E eu acho que eu falei anteriormente, quando a gente falou sobre Pachanga, né, sobre Pancha, né, Tattva, né, sempre que vocês escutam Pancha, se lembrem dos 5 elementos. Né? As joias podem ser divididas também pelos 5 elementos, que são diferentes. O Rig Veda ele vai falar sobre Saptaratna, ele vai dar só tipo 7 joias para os 7 planetas. Né? E depois os outros textos vão falar de Navaratna. Tá bom? Isso vai estar ligado ao nosso entendimento de como utilizar as joias, tá bom, gente? Objetivos para a escolha de joias. Tem 2 escolas, né, dentro da astrologia a respeito do uso de ações de remédios, tá? A gente vai ter uma escola que é Anakula e Pratikula. A ideia principal da Anakula é amplificar o poder de um planeta. Então, você usa a joia para um planeta positivo no seu mapa para tornar ele mais forte, né? E Pratikula é de pacificar. Tem correntes de pensamento que falam sobre o uso das joias nas mãos, tá? Cada linha, cada objetivo, você vai usar a mão diferente, dedos diferentes, tá bom? Olha, pessoalmente, né, e muitos outros astrólogos, a gente prefere fazer prescrever uma joia no sentido de Anakula, né, de amplificar o poder. Né? Eu separei aqui essa foto aqui é de um Maharaja da Índia, né, do século XVIII. Esse cara teve o maior exército da época. E eu queria que vocês dessem uma olhada e se lembrassem, toda vez que for olhar uma ação de remédio védico, pega a nobreza, a aristocracia indiana, eles vão ter os astrólogos reais, eles vão ter tipo astrólogos de família, né? E observem como eles trabalham nisso, tá? Observem aqui a imagem da corte. O rei é o único, ele tem um colar enorme, quase um colete de pérolas, né? Por que isso? Né? Nenhum outro pessoa na corte vai estar usando isso, né? Quem estuda astrologia com o intuito de observar líderes políticos e afins, né? A gente vê que o Sol tem esse engano, né? Todo mundo acha que o Sol é importante porque ele representa o rei, né? Mas na verdade a Lua tem um poder muito maior, né? Isso quer dizer que o líder que usa as pérolas, por exemplo, ele é um líder amado, né? Então, mais ou menos, ele está usando essa ideia de Anakula, de amplificar o poder da Lua dele, para demonstrar para todo mundo que ele é um líder amado. Tá? Ao contrário, aqui, ó, todos os outros generais que estão aqui, eles estão usando rubis, né, joias vermelhas. Não dá para ver claramente que é um rubi, mas são joias vermelhas. Como ele é o maior exército, a gente meio que entende que ele está falando sobre Marte, né? Ok. Métodos para a escolha de joias, né? E aí a gente vai entrar justamente, né, como a gente faz a escolha de uma joia. Tá? A gente pode escolher joias a partir de vários pontos de vista. Né? A gente pode escolher uma joia a partir do Titi, a partir de Nakshatra. Né? Existem regras específicas para você escolher um Nakshatra. Né? Você pode usar o Nakshatra da Lua, você pode fazer uso de joias de Nakshatras
com objetivos diferentes, né, a partir do significado e simbologia do nakshatra, tá? A gente vai ter a escolha de joias a partir do Lagna. Eu vou fazer aqui, vou até falar saúde, paz, o resto a gente corre atrás, era tipo o bordão da Globo, né? É mais ou menos isso. Muitas vezes a gente consegue remediar o mapa só tentando remediar o Lagna, né? Se o cara está saudável, ele está com uma inteligência ativa, ele consegue vencer os outros problemas. Então, ó, o uso de joias do Lagna, ele é muito comum. Dharma Ishta Devata, né? Você pode usar uma joia para tentar trazer a presença dessas deidades, que são deidades muito importantes para a sua vida, tá? Bhagyesha, né, o regente da nona casa, né? O regente da nona casa é a casa da fortuna, né? Um aspecto muito maior de sorte. Eu levei anos para entender isso. Yoga Karaka, um planeta que está exaltado, né? Você pode utilizar isso para fortalecer esse planeta. Coloquei arista, gente, desculpa, tá? Mas aqui na hora eu não pensei num termo melhor. Mas aristas, né, são meio que maldições ou problemas de um mapa. Às vezes a gente consegue controlar, né, esses problemas de um mapa fazendo a contrabalança do outro lado, né? Um exemplo que eu tenho foi uma vez que eu atendi uma moça aqui em Brasília. Ela era muito rica, uma das pessoas mais prósperas que eu já conheci, né? Quando eu vi o mapa, eu tomei um susto. O Lagnesha dela estava na 12ª casa. Quem se lembra, né, quando Parashara fala que quando o Lagnesha está na 12ª casa, a pessoa é como um mendigo que vaga pelo mundo sem trabalho, sem saúde. Né? Tava eu com o mapa dela na minha frente, né, vendo uma das pessoas mais ricas que eu conheci, né? E eu, gente, velho, isso não faz o menor sentido. Né? E aí eu, poxa, não é possível, Parashara não está errado, né? Quando eu olhei do outro lado, na 6ª casa, a gente tinha Vênus exaltado, lindo, maravilhoso, né? Lá, soltando o seu olhar benéfico sobre aquela casa. E aí eu pulei, perguntei, deixa eu te perguntar, você usa na mão direita um diamante? Você tem um anel de diamante? E aí a menina virou para mim e falou, gente, sim, tenho. Minha avó me deu quando eu era criança e eu sempre uso, né? Olha só que karma bom, né? A família dela já estava protegendo ela desde pequena, né? Então, esse é um exemplo, não é um exemplo de arista, tá? Mas é uma maneira de você perceber que a joia pode ser utilizada para contrabalancear um efeito negativo do mapa. Outro coisa que a gente utiliza é sobre o Yamagantaka, tá? Yamagantaka, ele é tipo um Upagraha, né? O pessoal que estuda a astrologia sabe que os Upagrahas, eles são os filhos dos planetas, né? A gente tem Mandi e Gulika, que são os filhos de Saturno, né? E a gente tem o Yamagantaka, que é o filho de Júpiter, né? Geralmente, né, a gente faz o Kavak, né? Aquele lembra no início, né? A gente coloca um mantra, né, específico, né, para fortalecer o Yamagantaka, tá? Ok, vamos lá. Vocês entenderam o que eu... Bem, vamos agora verificar se a gente deu para entender. Às vezes eu posso ter pulado, o meu pensamento pode ter sido um pouquinho longe, né? Mas eu quero que vocês, né, tentem pensar aqui agora comigo, né? Depois de tudo que eu falei, né? Quais são os cuidados que a gente tem que observar quando a gente escolhe uma joia ou observa o mapa, né? Eu sei que tem muita gente aqui que estuda em casa, é autodidata, né? Então eu coloquei isso aqui justamente para vocês pensarem a respeito. A primeira coisa que a gente observa é a quinta casa, né? É importante, gente, para verificar se a pessoa vai ter acesso, né? Não adianta um astrólogo, né, receitar um remédio védico se a pessoa não vai ter acesso. Ela vai gastar uma grana para perder esse dinheiro, né? Não faz sentido, né? Então é muito importante que a quinta casa permita que a pessoa utilize esse tipo de remédio. Outra coisa que é importante a gente entender é Marte. Por que eu estou falando de Marte? Né? Quando Marte, por exemplo, quando Júpiter está forte no mapa de uma pessoa, ela naturalmente ela é atraída por remédios que têm natureza sátrica. Ela vai gostar de práticas espirituais, ela vai gostar de ir no templo, né? Ela vai ter uma natureza já, né, pura, né, para remediação, né? Quando Marte está forte,
né? Ontem a gente falou sobre os ares maléficos, né? Marte está forte, ele pode indicar outras coisas, né? Entre elas, é uma pessoa que não aceita perder, né? Está disposta a fazer qualquer coisa. Portanto, entre as várias coisas que Marte significa, está o uso de Tantra, né? Medidas mágicas para tentar dobrar as regras do jogo, né? Então, quando a gente olha Marte, quinta casa, Marte forte, a gente pode indicar, ó, as pessoas poderiam usar joias, né? A gente tem que evitar dos tanas. Por que vocês acham que a gente tem que evitar dos tanas, né? Dos senhores, por exemplo, você quer remediar Vênus, mas só que Vênus está do lado do regente dos tanas. Vocês acham que é possível, que é produtivo, você como astrólogo, falar que a pessoa deve usar uma joia com essa configuração, né? O que vocês acham? Ou a partir das coisas que eu falei anteriormente, né? Eu acho que não, né? Afinal de contas, você está trazendo uma energia tamásica para um planeta que teoricamente tem que ser puro, né? Então a gente está falando de uma medida corretiva, né? De remediar um karma, né? Você nunca quer trazer essa energia tamásica que eu estava falando anteriormente para um anel, por exemplo, né? Visto que o anel ele tem o poder de transformar a vida, né? Com mais celeridade, né? E uma das coisas que vocês têm que entender também é que não se brinca com os regentes dos tanas, né? Eles têm o poder de virar sua cabeça, né? Sua vida de cabeça para baixo, né? Os regentes da sexta, oitava e da 12ª, eles são tratados com limpeza. A sexta casa com limpeza moral, né? A oitava casa com limpeza do corpo, né? E a 12ª com limpeza espiritual, né? Com a vida digna. Triconas. O que vocês acham? Triconas, gente, a quinta e a nona casa, né? Eu falei já anteriormente, né, da nona casa, mas a quinta ela é muito, muito legal para ser usada com Rudrakshas, tá? É uma casa que está ligada com Shiva, né? Eu acho que eu não botei lá em cima, né? Eles têm o Shiva Purana, né? Que fala sobre o uso de Rudrakshas, tá? É um livro também muito importante para vocês terem. E agora o último, gente, aqui sobre Kendras, né? Lembrando da história de Vamana, né? Por que vocês acham que Kendra ele pode ser remediado com joias, né? O que faz lembrar Kendra para você? Kendra, eles são as casas de Vishnu, né? Então os planetas que estão ali em Kendras, né? Eles estão abaixando sua cabeça para que Vishnu coloque os pezinhos dele, né? Então planetas que estão nos Kendras e que não têm associação com os Tanas, que não têm outras coisinhas no mapa, né? Eles podem ser remediados com joias. A última coisa que eu quero deixar com vocês, já tá acabando o tempo, né? É que pessoas e horóscopos eles não são planos unidimensionais, tá? Quando a gente faz a leitura de um mapa, a gente está observando Lagna, a gente está observando Lagnas especiais, a gente está olhando mapas divisionais, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente prescreve uma joia, né? Uma medida corretiva, né? Portanto, velho, um dos conselhos, né, que eu estava até falando com a Karen, né, é observar quando você faz uma joia, né? Você pode fazer uma joia por uma temporada, por exemplo, com Dasha, né? Visto que todos aqueles outras coisas que eu falei, né? Exaltado, né? Se o planeta é um Yoga Karaka, se ele está bem colocado, né? Levando em consideração tudo isso, né? Você pode usar ele temporalmente, né? E se você coloca a gema, né? Você consegue perceber mudanças no seu dia a dia. Se você se sente mal, né? Provavelmente é alguma coisa que você não levou em consideração. Então, é recomendado que você tire a joia, né? Então, são remédios que você consegue ter resultados rápidos, né? Você consegue avaliar. É muito importante, né, que vocês mantenham um diário, né? Assim como astrólogos, né? É um dos hábitos que vocês devem nutrir em casa, né? Quando vocês estão, tá acontecendo trânsito tal, como é que estou sentindo, né? Dasha tal, né? Então, manter esse tipo de
de diário mágico, né? O pessoal em outras linhas fala, né? É muito importante para quem usa remédios, tá? Basicamente, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Se vocês tiverem interesse a respeito de alguma coisa, se eu fui muito rápido, dei um salto muito alto para vocês acompanharem, né? Fala aí, eu estou aqui olhando aqui as perguntas, né? Tem algumas perguntas que são super legais e eu acho que vale a pena a gente falar em outra live, tá? Eu vou finalizar deixando aqui um abraço para todo mundo. Se vocês tiverem interesse em fazer joias, podem entrar em contato. Se vocês tiverem dúvidas a respeito de joias, podem entrar em contato, né? Meu canal está aberto com vocês. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Karen, você está aí? Vamos finalizar? Oi, tô sim. Então, ficaram pendentes algumas perguntinhas, depois se você puder dar um olá para o pessoal Tá. lá Sim, eu estou vendo na aqui. página. Tem algumas Tá coisas super bom? legais que o pessoal está perguntando, né? Sobre o Rudraksha, né? Sobre Isso. Marte. Vamos falar, vamos continuar essa conversa aqui. Tá bom, gente? Tá. Então, a gente daqui a pouco vai entrar com a Renata Nemi Cavalcante. Ela vai falar sobre Vênus e os relacionamentos. Vai ser uma live também bem legal. Acredito que vocês vão gostar também bastante, porque Vênus, né? Faz parte aí, rege sobre todos os relacionamentos da gente. Então, daqui a pouquinho, às 17 horas, podem aguardar aí que a Renata vai entrar. Vou colocar aqui no mute e parar o vídeo, né? Vai ficar esperando, aguardando Gente, vocês. vou dar o livro aqui, tá bom, Karen? Ok, obrigada, hein? Oi, Agradeço a gente, de sua nada. presença por essa live maravilhosa. Aprendi bastante contigo, hein? Ah, é nóis. Tá bom.